Então eu falo assim, né? Eu falo, Deus, o Senhor com certeza tinha um propósito muito grande na minha vida, porque foi uma luta muito grande, né? A gente falando isso hoje, mas foram anos, Sim. né? E foi muito sofrimento, porque eu lutava muito contra aquilo, porque ia tudo contra os princípios, né? Meu pai sempre foi muito pobre, mas sempre foi um homem muito honesto. Isso, ele nos criou assim, né? E de repente eu saí para um lado que eu trouxe muita vergonha, né? Muita Sim. vergonha. E isso esparramou na minha família. Parentes de São Paulo ficaram sabendo. Então foi muita humilhação. E eu já tinha um problema comigo, né? De aceitação, tudo. E de repente eu ser exposta, porque eu fui exposta, Sim. né? E as pessoas julgam muito. E não sabe a luta que é dentro da gente, né? Uhum. Porque eu acredito assim que. Eu falei que eu não ia chorar, né? Mas fique à vontade. Eu acredito assim que todo mundo que passa por uma dependência de algo, ela sofre muito com aquilo. Uhum. Porque é algo que você não quer, mas que ao mesmo tempo é mais forte. E você sabe que aquilo, depois que passa, vai te trazer vergonha, né? Mas é algo que você não consegue lutar contra. Então foi um processo muito difícil. O Cláudio, na conversão dele, ele fumava e ele parou de fumar, assim, né? O Espírito Santo trabalhou muito forte nele. Ele bebia, e aí por causa do nosso filho, do Tiago, ele decidiu que não ia beber mais, por mais que ele bebia pouco, né? Uhum. Mas o Cláudio teve a fase dele também, que isso é um testemunho dele, que, né, na adolescência, assim, também, que ele experimentou muitas coisas, mas Deus teve misericórdia de nós, né? Então o Cláudio parou de beber, parou de fumar. Só que esse lado dele, continuou muito tempo. Então é assim, a gente tinha carro, ele não deixava eu dirigir porque o carro era dele, né? Então eu passei um processo assim com o Cláudio nessa fase muito difícil, né? Então eu já tinha esse lado meu de muitos problemas. E aí eu bateu de frente com esse lado dele, então foi mais uma desculpa para mim, né? Então eu tenho um marido que não me apoia, então para mim ficou mais fácil na minha mente, Uhum. né? Você tinha uma desculpa, Era uma né? justificativa no meu inconsciente, mas que de repente se eu tivesse sentado com ele, teria sido uma outra história, Sim. né? Mas aí, depois que nós nos convertemos, depois de todo esse processo, aí a gente se acertou, ele me perdoou, e foi um processo ali de novamente pagar as contas, né? De acertar para poder levar uma vida, e eu sempre tendo que me controlar, porque é uma parte assim que o diabo sabe que é fraca em mim, Uhum. né? E eu sempre tendo que me controlar nessa fase. E aí, em dezembro daquele mesmo ano, no último dia, no dia 31 de dezembro, nós nos batizamos. Eu e o Cláudio nos batizamos juntos, graças a Deus, né? Porque Deus permitiu que fosse junto, porque eu creio que Ele tem um propósito na nossa vida como um casal. Então, às vezes eu falo assim, porque depois de tudo isso, né, eu entrei de cabeça nas coisas de Deus.